pela parte de matrizes, né? Matrizes, operações, como, cálculo de inversa, equações matriciais, tal, e, por final, lá eu fui para as operações com vetores, que é crucial, né? Esses três temas aí que eu estou abordando hoje, provavelmente estarão na prova de vocês, né? A chance é muito grande dos três estarem presentes aí, matriz, alguma coisa com matriz, né? Operações com vetores, geralmente não fica de fora, tal, coisa assim, tá? Então, fiquem atentos principalmente à teoria, né? A teoria, as propriedades, tal, operações, direitinho, entendeu? Um pouquinho de prática, a coisa vai, tá? E hoje é a nossa última revisão. Amanhã, a semana que vem, eu não posso mais fazer revisão com vocês, né? Porque começam as provas. E mais, vocês podem tirar dúvidas comigo, viu? Podem mandar e-mail se tiver dúvida, alguma questão, eu resolvo e mando para você, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Eu comecei aqui mostrando um pouco de teoria sobre, vamos relembrar, matriz transposta, né? O que é transposta de uma matriz? Inverteu, que a linha passa a ser coluna. Então, uma matriz desse tipo, que é do tipo 2x3, duas linhas e três colunas, quando eu faço a transposição dela, ela passa a ser 3x2, né? Ou seja, a primeira linha é a primeira coluna, segunda linha é a segunda coluna. Então, é uma simples transposta, né? Transpor, tá? Então, depois vamos ver onde vai implicar essa questão da transposta. Aqui é muito importante a propriedade, as propriedades principalmente, né? Por quê? Porque a gente precisa dessas propriedades lá na hora das equações matriciais. Precisa estar com segurança, né? Isso aqui, sei lá. Precisa estar com segurança. Ou seja, uma soma de matriz transposta, tanto faz A mais B transposta, como A transposta mais B transposta, sem problema algum. Eu posso somar, fazer a transposição, eu posso fazer a transposição separada. Agora, A vezes B transposta? Não. Quem sai primeiro é B transposta vezes A. Então, é B transposta vezes A transposta. Então, fique de olho nesse tipo de coisa, né? Porque isso implica lá nas equações matriciais, tá? E aí, como é que elimina a transposta de uma matriz? Aplicando a transposta outra vez, né? Quando eu aplico a transposta de novo, eu volto para a origem, né? E essa última aqui é o número vezes a matriz transposta, é a mesma coisa que multiplicar o número e vezes a matriz transposta, já feita a transposição dela, né? Ou melhor, fazendo a transposição depois, tá? Agora, essas duas aqui, ó, essa e essa, são de grande importância, né? Tá? Fique atentos a isso, né? Não se atrapalhar aí. Bom, eu estou agora a dizer a teoria, porque você vai precisar de teoria, às vezes pode esquecer lá na hora e, né, recorrer à teoria. Inversão de matrizes, né? Inversão de matriz, né? Qual é o conceito que faz com que eu calcule a inversa de uma matriz? Uma matriz A qualquer vezes a sua inversa, se ela admite inversa. Não quer dizer que toda matriz admite inversa. Não, não. Como é que eu sei que uma matriz não admite inversa? Calculo o determinante dela. Se o determinante for zero, ela não admite inversa, né? A mesma coisa com a matriz de ordem 2. Se eu calcular o determinante da matriz de ordem 2 e ele der zero, aquela matriz não admite inversa. Perfeito? Bom, então A vezes A menos 1 é igual à identidade, né? A mesma coisa que A menos 1 vezes A que dá a identidade. Então, isso para mim é uma equação, né? Que é essa equação aqui, ó. Se eu tenho uma matriz A e eu quero calcular a sua inversa, eu faço A vezes a sua inversa igual à identidade. Identidade eu sei qual é, né? Se for de ordem 2 é 1, 0, 0, 1. Se for de ordem 3 é aquela 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Ou seja, matriz de identidade é aquela matriz que a diagonal principal é o número 1 e o restante é nulo, né? Todos iguais a 0. Mas nós não vamos começar calculando de ordem 3, né? Porque pode ter de ordem 3 na prova, é possível? É, claro, é possível. Mudança de base vai dar matriz de ordem 3, é possível ter, né? Mas, de qualquer maneira, a de ordem 3 tem uma fórmula, né? E vocês podem estar com uma equaçãozinha, às vezes, com a de ordem 2 para resolver, e aí você não vai usar fórmula, né? Ela até existe, mas eu não trabalho com fórmula para ordem 2. Trabalho com conceito. E o conceito é esse aqui, ó. Então, fiquem atentos a isso, porque isso aqui é relativamente rápido e seguro. Ó, se eu tenho uma matriz A e quero calcular a sua inversa, eu faço A vezes A menos 1 igual à identidade.
né? Ou seja, eu tenho A, esse A menos 1, eu vou colocar valores, e aí eu tenho uma equação pronta. Então, isso é uma equação prontinha, né? Ou seja, eu quero calcular a inversa dessa matriz aqui, ó, né? Dessa matriz, 1, 2, 1, 0, tá? Olha ela aqui. O que é que eu faço? Eu ponho aqui vezes a sua inversa, que eu não sei qual é, igual à identidade, né? A partir daí, pessoal, eu vou fazer a multiplicação de matrizes, né? Ou seja, 1 e 2 vezes A e C, que é linha vezes coluna, então vai dar 1A mais 2C, e o segundo vai dar 1B mais 2D. Está aqui, né? Linha por coluna. E o primeiro, e aqui agora vai dar A e o outro vai dar B. Tudo isso igual a 1, 0, 0 e 1, que é igual à identidade, né? Por falar em multiplicação de matrizes, lembre o seguinte, que as matrizes, de um modo geral, A vezes B não é igual a B vezes A, né? A não ser que seja um problema que seja falado, as matrizes comutam, né? Se isso for escrito, você considera, mas, de um modo geral, você não vai considerar, né? Porque A vezes B não é igual a B vezes A, com algumas exceções, né? Existem matrizes que comutam, que vale a comutativa, né? Mas, de um modo geral, não vale. Você não pode admitir como lei geral, tá? Bom, então o que é que acontece, pessoal? À medida que eu fiz aqui um produto, eu fiquei com outra matriz formada por equações. Uma equação A mais 2C igual a 1, B mais 2D igual a 0, A igual a 0, B igual a 1. Então, eu já saio direto aqui com o valor A igual a 0 e B igual a 1, tá vendo? E agora eu vou montar outra, A mais 2C igual a 1. Como A é 0, vai dar 2C igual a 1, C igual a meio, né? C igual a meio. Hã? C igual a meio, pronto. E a outra? E a outra é B mais 2D igual a 0. Se o B é 1, eu ponho 1 aqui, então vai dar 2D igual a menos 1, D igual a menos meio. Tá vendo, pessoal, como é rápido? Quantos minutos você gastaria para fazer isso aqui? 5 minutos andando devagarzinho. Entendeu? 5, 7, bem devagarinho. Ou seja, fique atentos, porque há uma tendência muito forte, se você tiver equações matriciais, provavelmente essas equações venham com matrizes de ordem 2, tal, né? Por causa do tempo, né? Talvez, né? Mas é provável, tá? Por causa do tempo, né? A prova demanda tempo e não pode se... Tem que ficar atento à questão do tempo, né? Bom, então, qual é a inversa da matriz? A inversa é A, B, C, D. Então, A menos 1 é 0, 1, meio, né? E menos meio. Pronto, acabou. Determinou a inversa. Fiquem atentos, porque vocês provavelmente vão precisar desse tipo de coisa nas equações matriciais. Tá? As equações não vai ser uma pura equação e simples de resolver. Provavelmente vai ser com uma matriz de ordem 2. Né? Provavelmente. Então, você, se precisar da inversa, você está sabendo calcular, certo? Pratica, faz umas 3 dessa aí que você fica esperto. Tá? Pode ter certeza. Bom, agora, cálculo da matriz de ordem 3. A de ordem 3 precisa da fórmula de Binet, né? Que é o teorema de Binet. Como é que é esse teorema de Binet? É 1 sobre o determinante vezes os cofatores da própria matriz transposta. Né? Então, eu tenho que pegar, por exemplo, eu quero essa matriz aqui. Eu quero ver se ela tem inversa. Então, eu calculo o determinante dela. Tem que dar diferente de 0. Caso contrário, ela não tem inversa. Né? Bom, aí calculo o determinante. É a primeira coisa que eu faço. Né? Que vai aparecer aqui, é 1 sobre o determinante. E depois calculo os cofatores, né? E vocês fizeram já várias vezes isso aí. O determinante daquela matriz deu quanto? Deu 4, por isso que está aqui 1/4, né? Deu 4? Deu. Por isso que está aqui 4, 1/4. Bom, a matriz de cofatores, vocês já sabem fazer, né? A gente vai fazer agora todos os cofatores, a gente vai ficar aqui a tarde inteira só calculando cofatores, né? Os cofatores dessa matriz produziram esta matriz, né? Como é que eu calculo os cofatores? Não, desculpa. Os cofatores dessa matriz produziu esta matriz, né? Como é que eu calculo cofatores? Fixando, né, linha coluna e calculando determinante. Quando você fica essa primeira linha e essa coluna, sobrou 3, 1, menos 1 em 1. 3 vezes 1 a 3, menos 1 dá 4. Aqui é 4, né? 4, está aqui. Primeiro cofator.
Aí o segundo, né? A linha é a mesma, aí a coluna vai ser essa agora. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos do determinante, menos 3 dá menos 4. Professor, por que dá 4? Ah, porque inverteu o sinal. Porque tem aquela questão lá, né? Ó, não inverte, inverte, não inverte, inverte, não inverte, inverte. É só ir alternando, né? De novo, vai. Não inverte, inverte, não inverte, inverte, não inverte, inverte, não inverte, inverte, não inverte. Né? Que é a questão da soma dos índices. Quando a soma é par, mantém o sinal. Quando a soma é ímpar, você inverte o sinal. Entendeu? Então é isso. Aí quem é esse último aqui? Aqui, ó, fixa a linha é a primeira e a coluna é a segunda, a última. Sobraram esses 4 aqui, esse miolo. Vamos calcular os determinantes. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 9, menos 8. Olha o menos 8 aqui. E assim vai. Né? Muda de linha tal, quer dizer, a gente não vai ficar calculando por fatores, a gente ficaria a aula inteira aqui. De qualquer maneira, também dá para você calcular, e com muita atenção, você não vai gastar mais que 5 ou 7 minutos para calcular esses cofatores com muita atenção, né, por causa do sinal. Tá? E agora, pessoal? E agora, transposta. O que é transposta? Essa linha passa a ser essa coluna. Essa linha, essa coluna, essa linha, essa coluna. Pronto. Calculei a inversa? Calculei. 1 sobre determinante vezes os cofatores transposta aqui. Né? Então, essa matriz, essa aqui, com o quarto aqui multiplicando, é a inversa dessa matriz aqui. Né? Significa inversa? Significa que se eu multiplicar essa matriz pela outra, né? Uma por ela, era por ela aqui, vai dar a matriz identidade, né? De ordem 3. Tá? Então, essa inversão aí, pura inversão. Mas, na verdade, a inversa vai ser para você utilizar, né? Em equações matriciais, alguma coisa assim, ou na mudança de base. Propriedades da inversa, pessoal, de importância muito grande. A inversa da inversa, que é o próprio A, volta para o A. A vezes B, inversa. Quem sai primeiro? O B. Então, fique atentos. Né? Igualzinho a transposta lá. Então, é B menos 1 vezes A menos 1, se eu tiver que tirar do parênteses. Né? E aqui um número vezes uma matriz inversa, você pode multiplicar antes ou pode multiplicar depois. Não faz diferença. Tá? Então, ficar de olho aqui, ó, nessas duas propriedades. Né? Tem que estar seguro disso. Senão, acaba errando questões. Bom, o que está faltando? Peraí, faltou aqui um... faltou aqui uma questão, né? Que era mudança de base. Não, está aqui na frente, né? Está na frente, tudo bem. Primeiro vamos ver as equações matriciais, depois a gente vê a mudança de base, né? Ó, quando a gente fala em equações matriciais, significa equações envolvendo matrizes, né? Onde uma delas é o que você quer determinar, certo? E, geralmente, essas equações matriciais, pensando em prova, geralmente elas não vêm puras e simples como estão. Elas vêm acompanhadas de uma matriz, ou duas matrizes, né? Tá, e você vai calcular a terceira, por exemplo, né? Tá. Ou 3, você vai calcular 4, alguma coisa assim. A ideia é o seguinte, veja bem, se A, X e B são matrizes, o que é que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que, vamos supor que foram dadas para mim as matrizes A e B, porque é assim que vai aparecer questões para vocês, né? Dadas as matrizes A e B, determine X. Tá, mas espera aí, mas X aqui é uma equação. Ou seja, ele está como variável da equação. Então, primeiro vamos resolver essa equação. E é aí que começa, quer dizer, você tem que fazer isso com muita segurança, porque se eu não fizer isso correto, já era, não tem nada certo pela frente, né? Então, primeiro vamos isolar esse x. Como é que eu vou isolar esse x? Vou eliminar essa transposta. Como é que eu elimino essa transposta aqui? Aplicando transposta. Transposta da transposta elimina a transposta. Quando eu aplico transposta aqui, aplico transposta no segundo membro também. Então, ficou A vezes X transposta, porque eu eliminei aqui, e aqui ficou transposta. Perfeito. E agora, pessoal? Bom, como eu quero isolar o X, eu tenho que eliminar esse A. Como é que eu elimino o A? Usando a inversa de A. Ou seja, se aqui é A, eu multiplico a esquerda por A menos 1. Então, fica A menos 1 vezes A, vezes X transposta. Igual, né? Aí, como eu apliquei A menos 1 aqui à esquerda, eu aplico A esquerda aqui também.
né? Professor, se o A estivesse à direita, eu iria aplicar a direita e aqui seria a direita. Então, tomar cuidado com isso. Se eu apliquei a esquerda aqui, aqui é a esquerda também. A menos 1 vezes B transposta. Conclusão, sobrou aqui só X transposta, porque A menos 1 vezes A dá identidade, né? Tá, e daí, professor? Bom, e aí? Bom, eu poderia, se eu quisesse, parar aqui. Porque se eu vou resolver uma equação, o que é que eu faço? Calculo a inversa de A e multiplico pela transposta de B. E aí, no final, eu faço a transposição e eu tenho a resposta. Mas você fala, não, mas eu quero eliminar esse transporte. Então, aplica a transposta de novo. Tem que tomar cuidado. Quando eu aplico a transposta de novo aqui, fica X transposta, que fica X. E aqui fica transposta num parêntese. É aí que você tem que tomar cuidado. Porque se você resolver também tirar do parêntese, pode tirar? Pode. O que é que vai acontecer? Quem vai sair primeiro é o B. E transposta com transposta dá B. E aqui fica a inversa da transposta. Né? Agora, poderia ter parado aqui, por exemplo, deixado assim dentro do parênteses, se quisesse. Né? Fazia essa conta e depois fazia a transposição. Daria tudo no mesmo. Então, toma cuidado. A questão aí toda é segurança. Né? Um exemplo 2 aqui, é uma outra situação. Né? Imagine que foram dados para mim as matrizes A e B. E eu quero encontrar a matriz X, mas primeiro eu vou isolar a matriz X. Né? Então, eu vou aplicar o quê? A inversa à esquerda do A. Apliquei a inversa. Então, a inversa à esquerda do B. Está aqui. Aí, aqui sobrou só X transposta. E aqui ficou inversa de A vezes B. Mas eu quero eliminar essa transposta. Aí, eu aplico transposta da transposta. Né? Quando eu aplico transposta da transposta, tem alguém com a mãozinha aí? Fala, Nicole, você quer falar alguma coisa? Professor, eu queria perguntar um Hum? Você falou que quando sai do parêntese tem que inverter, certo? Se for produto, se for soma, não. Cuidado, lembra das propriedades que eu mostrei? Aqui, ó. Sim, se for produto, mas ali no exemplo 1, logo no início, quando você coloca transposta, no B também, não teria que inverter o X e o A? Foi boa a sua pergunta, até para mostrar que você está com dúvida aí. Presta atenção. Eu não tirei do parênteses aí. O que é que eu fiz aí? Diz aí. Você Eu colocou a apliquei a transposta. Você entendeu? É diferente de tirar do parênteses. Está entendendo? Entendi. Entendeu, Nicole? Eu apliquei a transposta em tudo isso. Como eu apliquei a transposta, isso sai exatamente do que estava. Eu não tirei do parênteses. Porque se eu fosse tirar do parênteses aqui, sabe como é que sairia? Sairia assim, ó, X vezes A transposta. Você entendeu ou não? Entendi. Sairia X vezes A transposta. Você entendeu ou não entendeu? Entendi, professor. Entendeu, Nicole? Né? E aí eu não iria colocar a transposta no B. Aí você fala, professor, eu poderia resolver assim? Sim, desde que você chegasse no final e isolasse o X. Sim, claro. Entendeu? Mas eu não fiz isso. Eu apliquei a transposta. Por isso que apareceu transposta no B aqui, tá vendo? Ó. Né? Entendi, professor. É, isso aí, legal. Então, fica de olho nessas coisinhas aí. Essa dúvida que você teve não é só dúvida sua, não. Não fica preocupado, não, que a maioria tem essa dúvida, né? Acaba se atrapalhando às vezes, tal, e tem que estar seguro mesmo. Foi bom você perguntar mesmo, tá? Quando quem tiver com dúvida aí, pessoal, abre o som e fala, porque como eu estou apresentando para vocês, eu não vejo a mãozinha, só se eu abrir aqui, ó. Se eu abrir aqui que eu vejo a mãozinha, entendeu? Por um acaso eu abri aqui e tal. Mas vocês podem abrir o som aí e perguntar se tiver com dúvida. Não tem problema não, tá? Então é isso, pessoal. Nesse caso aqui, o A menos 1 vezes A ficou só X transposto, porque aqui dá identidade, né? E o A menos 1 ficou à esquerda do B. Como eu queria eliminar essa transposta, eu apliquei a transposta, apliquei lá também. E agora sim, eu vou tirar do parênteses a A, quem vai sair primeiro é o B. Né? Então, isso é diferente daquilo que a Nicole tinha sugerido aqui. Ó. É a mesma coisa, no sentido, mesma coisa entre aspas. Quer dizer, aqui eu apliquei a transposta, aqui eu tirei do parênteses.
São coisas distintas. Eu tirei puramente do parênteses. Tirei. Isso aqui ficou B transposta vezes A menos 1 transposta. Aqui não. Aqui eu apliquei a transposta, onde já existia uma transposta num parênteses. Obrigatoriamente eu apliquei aqui também. Tá? Então, ficar atentos a isso aí para não se atrapalhar, porque acaba errando uma besteirinha. Geralmente, as equações são exercícios com matriz 2x2, que vocês fariam aí no máximo 10 minutos, e vai errar uma besteirinha, tá? Fiquem atentos a isso aí. Pessoal, vamos ver a mudança de base aqui, né? E uma transparência lá na frente, mas eu acho que ela está aqui, não tem problema. Se não tiver aqui, eu volto lá. Mudança de base. Mudança de base também, pessoal, é memorizar e tomar cuidado com as contas, né? Eu diria que a mudança de base, você gasta entre 10 e 15 minutos para fazer bem feito, devagar com atenção, né? Ou seja, eu tenho um sistema aqui, onde os vetores estão expressos em função do E1, E2 e E3, vetores de F, né? Então, em relação à base E1 e E2, são conhecidos vetores de F1. De F1, F2 e F3. Então, são conhecidos vetores de F. Perfeito. Escreva a matriz mudança de E para F. Essa já sai direto. Sai direto, professor? Sai, porque sai sempre assim, ó. Desta letra para essa. Sempre. Uma forma de você não se atrapalhar. Tá? Sai daqui, ó. Daqui para cá. Então, a matriz E para F sai direto. Sai. Como é que ela sai? O que é linha, eu escrevo como coluna. Então, vai dar na coluna 1, 3 e 1. 2, 1 e 0, e 1, 3 e 3. Ou seja, essa matriz aqui, ó, deixa eu ver se ela está aqui. Isso, aqui. Né? 1, 3 e 1, 2, 1 e 0, 1, 3 e 3. Certo? Já saiu direto aqui, pessoal. O que é linha, eu escrevo como coluna. É essa matriz aqui direto, E para F. Dessa letra aqui para essa. Pronto, um jeitão de você memorizar. Perfeito. Agora, determina a matriz de mudança de base M, F para E. Então, veja bem. Esqueça o texto e determine o que ele está pedindo. O que é que ele quer pedir? Está medindo a matriz F para E. F para E. Então. F para E, a matriz F para E, se for pensar em mudança de coordenadas vetores, ela muda as coordenadas do vetor que está na base E para F. Então, fique atentos com isso aí. Né? Porque é uma confusão geral, o pessoal se confunde todo. Essa matriz aqui, que está escrita F para E, desse jeito, ela muda as coordenadas de um vetor que está na base E para F. Então, eu vou determinar essa matriz. Como eu já tenho E para F, F para E é a inversa. Então, eu vou determinar a inversa dessa matriz, usando exatamente aquilo lá que eu mostrei lá na parte de inversão de matrizes, né? Opa, vamos lá. A inversa dessa matriz aí, ó. A inversa dessa matriz. Primeira coisa, o determinante dela. Qual o determinante? Menos 10. Está aqui, ó. Então, fica 1 sobre menos 10. E o que é isso aqui, professor? Os cofatores. Aí tem que calcular os cofatores, né? Os cofatores, transposta. Olha eles aqui, feita a transposição. Pronto. Calculou a matriz. F para E. Né? O que é F para E? É a inversa de E para F. Aqui. Agora, fique atentos, porque falar para a matriz F para E não quer dizer que essa matriz muda as coordenadas da base F para E. Não. Essa matriz muda as coordenadas de um vetor que está na base E para F. É aí que você tem que estar seguro. Né? No item C, está aqui, ó. Determina as coordenadas do vetor U na base F, sabendo que o vetor, ele está 2, 0 e 1 na base E. Veja bem, ele está na base E. Ele está na base E e eu quero ele na base F. Veja bem, teoria. Ele está na base E. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui a pergunta de novo. Opa, aumentou. Vamos lá, determina as coordenadas do vetor U na base F, sabendo que U está na base E. Exatamente. Né? Então, veja bem. Nós vamos da base E para a base F. A matriz é EF? Não, é FE. É aí o detalhe. Não pode errar nisso aí. Estamos na base E de novo, né?
e vamos para a base F. A matriz é EF? Não, é FE. Então, é aí que você tem que estar seguro, pessoal. Pura teoria. Olha aqui, ó. Então, nós vamos pegar a matriz FE e multiplicar pelo vetor que está na base E. E ele vai sair suas coordenadas na base F. Perceberam? Não pode errar isso aí. Né? O que vai dar menos 1/10, que aí vai pegar essa matriz aqui, ó, que essa matriz é a matriz FE, F para E, né? Que é a inversa dessa aqui. Aí multiplica pelo vetor, não esqueça, né, que o resultado também será um vetor, a forma de vetor matriz coluna, né? Aí depois você distribui aqui o número, ó, multiplica primeiro a matriz aqui, ó, né? Cada linha pela única coluna. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Com 6, 11. Aqui. Né? Menos 6 vezes 2, menos 12. 0 vezes 1, 0. Então, menos 12. É ele aqui, menos 12. Né? Menos 1 vezes 2, menos 2. 5 vezes menos 1, menos 1. Menos 2, menos 7. Aqui. Aí agora a gente distribui o 10. Aí inverte o sinal todo mundo. Ó. Né? Ficou menos, mais e mais. Pronto, acabou. Entendeu? Mas ficar atento a essa teoria. Eu estou com vetor, de novo, ó. Eu estou com vetor na base F. Desculpa. Eu quero encontrar as coordenadas na base F. E ele está na base E. A matriz é FE? Não. Né? Ele está na base F. Desculpa, eu quero encontrar na base F e ele está na base E. A matriz é F para E. Né? Então, ficar atentos, que é essa matriz que a gente usou aqui, ó. F para E. Que, por sua vez, é a inversa de F. Né? Então, é isso aí. Deixa eu ver essa questão aqui. Ela está resolvida. Então, aquela transparência lá está a mais, né? Depois eu deleto ela na hora de colocar no ar para vocês. Pessoal, a questão 2, praticamente a mesma coisa. Só coloquei aí para vocês, para chamar a atenção da teoria, né? Caso você tenha uma questão dessa na prova, né? Então, veja bem, em relação à base E, são conhecidos vetores. Então, a mesma história. Sempre dessa letra para essa. Então, a matriz que eu saio aqui é a matriz E para F. Veja bem, quando eu falo matriz E para F, eu não estou dizendo que ela muda as coordenadas do vetor da base E para F. Não. Eu estou dizendo puramente simples isso aqui, ó. Matriz E para F. É isso que eu estou falando. E mais nada? Não. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, que matriz é, professor? Na coluna, menos 1, 2 e 0. 1 e 0 na coluna. E 1, 3 e 0. Quer ver só? Vamos lá ver. Olha aqui. Menos 1, 2 e 0. 1 e 0. E 1, 0 e 3. Né? Pronto. Não, mas agora no item B, eu quero achar a matriz de mudança de base F para a base E. Uma base F para a base E. Ou seja, ele está pedindo a matriz FE. E fim de papo, pessoal. FE. Né? É o que está escrito aí que você tem que fazer. Achar a matriz de mudança de base F para E. Então, vamos lá. Né? É essa matriz aqui, ó. Cadê? F para E. Tá, e agora, pessoal? E agora é a inversa dessa, de EF, que é aquela que você tirou direto. Então, todo o negócio está no começo. Você faz o começo certinho, o restante você vai acertando. Claro, o determinante primeiro deu menos 9, é diferente de zero, é uma base do espaço, inclusive, né? Se você tem que verificar que é base, determinante diferente de zero, é uma base no espaço. A matriz F para E está aqui, ó. É a inversa dessa. A mesma história, 1 sobre determinante, matriz de cofatores transposta. Está aqui. Né? Agora, no item C, item C. No item C, achar as coordenadas do vetor V na base E. Ou seja, na base E. Né? Ele está na base E. Então, ele vai mudar da base E para F. Significa que você vai multiplicar pela matriz F para E. Está vendo aqui? Ó? De novo, a mesma história. Vendo? É disso que você se dá seguro. Né? Para não errar. Então, de novo, ó. Achar as coordenadas do vetor V na base E.
Então, significa que ele está na base F. Ah, então eu vou mudar da F para E? A matriz é FE? Não, né? Vamos lá. A matriz aqui, ó. Ele está na base E, desculpa, né? Ele não está, esse aqui ficou. Achar as coordenadas na base, não. Ele está do vetor V, ele está na base E, vai para a base F, né? Então, a matriz é F para E, vezes as suas coordenadas que está na base E, né? Pronto. Então, é essa matriz aqui que você vai usar. É a de cima, né? Pega a matriz aqui, né? Mesmo porque a primeira matriz você não vai usar para encontrar coordenada de vetor, porque essa matriz, veja bem, se vai ser dado um vetor, ele vai ter que estar na base E, para você mudar para a base E, né? Então, geralmente é isso que você vai fazer aqui. Aí, aqui, de novo, a mesma história. Multiplica a matriz vezes o vetor em forma de matriz coluna, né? Linha por coluna sempre, me dá cada elemento aqui, né? 3 vezes 3 dá 9, menos 3 vezes menos 5 dá 15, dá 24. 24 menos 4, 20 aí, né? Menos 6 vezes 3, menos 18. Menos 18 mais 15 dá menos 3. Menos 3 mais 6 dá mais 8, dá 5, né? E aqui dá menos 3 vezes 4, menos 12. Vezes menos 1 nono, você distribui aí, ó. Pronto, isso é um vetor na base F. Ele estava na base E e foi para a base F, suas coordenadas, né? Mudou as coordenadas de base. Vamos lá. E agora vem uma parte aí que eu diria para vocês que não tem como faltar isso na prova de vocês, né? Não tem? Não, não tem. Né? Não tem porque essa é uma parte importantíssima aí dentro que vocês aprendem geometria e precisa para aplicação na engenharia. Então, isso aí não vai faltar na prova, não. Seria muito difícil, né? Você ter uma prova e não ter um problema aí com operações com vetores, de geral, né? Pode até acontecer, mas não é muito comum. Bom, o que é que acontece aí? Vejam bem, leiam bem a questão. Seja um triângulo ABC qualquer e um ponto X. Eu fiz o desenho da figura, mas de repente pode ser dado para você sem um desenho. Se tiver com desenho, se tiver com desenho, talvez ajude um pouquinho, né? Seja um triângulo ABC qualquer e um ponto X sobre o lado BC. Tal que x menos b igual a 5 quartos de c menos x. Então, automaticamente, eu já sei que x menos b é bx. Bx é 5 quartos de xc. Por isso que bx é maior que xc. Porque se ele é 5 quartos, ele é maior que o inteiro, né? Então, esse vetor aqui é maior do que cx. Claro, ele é 5 quartos cx, é maior que o inteiro. Por isso que ele é maiorzinho aí no desenho e tal, né? Bom, escreva uma combinação linear de x menos a. O que é x menos a? É ax. Ax em função de b menos a de AB e de AC. Então, veja bem, pessoal, essas questões, se você tiver seguro e tiver um pouco de atenção, seguro o seguinte, do que é soma de vetores e o que é vetor oposto. Se você tiver seguro dessas duas coisas e atenção, você não tem como errar essas questões. Às vezes, você pega um problema que dá trabalho no sentido de longo. Pode ser, pode. Mas, mesmo assim, você chega lá. O que é que você precisa ter? Segurança na soma e o vetor oposto quando precisar. E acabou. Veja bem. Eu poderia começar essa questão de vários modos, né? Eu posso começar, veja bem, eu quero uma combinação linear de AX em função de AB e AC. Então, eu já posso começar escrevendo uma combinação linear que envolva AX. E uma das combinações que envolve AX é que AX é AB mais BX. E quando eu estou falando isso, eu estou falando da soma de vetores, né? Nesse triângulo, o AX ele é somente o AB mais BX. Não adianta dizer que tem outra soma do AX aí, não. Se eu pegar o outro triângulo, dá. AX é AC mais CX. Que é aquela história, né? O que é que AX é AB mais BX? AX é o vetor que se inicia junto a ele, AB, mais o que se encerra junto à sua extremidade, BX. É sempre assim, sempre. Essa é a soma de vetores.
Então, por exemplo, eu acho, vamos ver no próximo slide, que eu comecei aqui pela esquerda, mas poderia ter começado pela direita. Tanto faz, tanto faz. Os caminhos vão ser diferentes, mas eu chego lá. Então, eu comecei provavelmente a x igual a b mais bx. Vamos lá. Né? Está aqui, a x é igual a b mais bx. Por que eu escrevi isso aqui? Porque era o dado lá do problema, né? Bx igual a 5/4 de xc. Então, tá certo, né? Então, eu comecei por aqui, ax igual a b mais bx, né? Esse x aqui deveria estar maiúsculo, foi uma falha minha aí, né? Tudo é maiúsculo. Bom, e agora, professor? Bom, e agora é o seguinte, veja bem, eu tenho que pensar assim, quais vetores que eu quero nessa história inteira? Nessa história inteira eu quero ax, eu já tenho, eu quero ab, eu já tenho, e eu quero ac. Talvez eu não tenha. Então, vou tirar o bx. Foi dado para mim que o bx é 5/4 de xc. E eu sei, olhando na figura, que xc, né? xc é xa mais ac. De novo, eu estou aplicando a soma. xc é xa mais ac. Perceberam? xc é xa mais ac. Tem que saber a soma correta, pessoal. Esse vetor é o vetor que nasce junto à sua origem, mais o que encerra na sua extremidade. Pronto. Esse é um padrão, né? Então, no lugar do xc, eu vou tirar xc e vou entrar com xa mais ac. Porque aí passam a aparecer dois vetores que me interessam. xa, eu só interesso a x, mas qual é o problema? xa é o oposto, é só fazer a oposição, o oposto. E o ac que me interessa, né? Então, no lugar do xc, está entrando xa mais ac. Agora eu vou distribuir aqui, ó. Vai dar 5/4 de xa. Professor, por que está menos aqui? Ah, porque eu já fiz o seguinte. Eu não quero vetor xa, eu quero vetor ax. Então, eu uso o oposto. O oposto de xa é ax, então fica menos ax, né? Não esquecer disso, menos ax. Mais 5/4 de ac, né? Distribuindo aqui. E agora, professor? Bom, e agora vamos lá. Eu peguei esse menos 5/4 de ax e passei para o primeiro membro. Então, deu 9/4 de ax. Por que deu 9, professor? Porque isso aqui é um inteiro. O inteiro é 4/4. 4/4 com 5/4 é 9/4. 9/4 de ax é AB mais 5/4 de AC. Como eu quero tirar esse 9, esse 4 daqui, isso é simples. Só esse 4 multiplica todo mundo. E o 9 divide todo mundo. Pronto. Então, aqui fica 4 nonos. Olha, o 4 vem aqui para cima, o 9, 4 nonos de AB. Mais, o 4 vai lá para cima, cancela. E o 9 aqui para baixo, mais 5 nonos de AC. Pronto, resolvi o problema rapidinho. Entendeu? Ou seja, AX é 4 nonos de AB mais 5 nonos de AC. Ou X menos A, 4 nonos de B menos A, mais 5 nonos de C menos A. Entendeu? Preparei um outro aí, que te obriga a pensar bastante, um pouquinho. Né? Olha só. A figura ABCD é um trapézio. Né? É um trapézio. Essa questão você não vai encontrar em lugar nenhum, porque eu fiquei pensando agora a tarde inteira para montar ela para vocês. Para a gente explorar todas as propriedades aí. ABCD é um trapézio, sabendo que F menos A, tem um parênteses a mais aqui, né? Deixa eu tirar esse parênteses aí, porque ele não pode estar aí. Opa. Pronto. Né? Então, vamos lá. Sabendo que F menos A é igual a C menos D. Em outras palavras, cadê? AF, cadê o AF? AF é igual a DC. Ele está dizendo para a gente que esse vetor é exatamente igual a esse. Bom, isso aqui é um trapézio. Sendo um trapézio, o trapézio tem bases paralelas. Então, nada impede desse segmento aqui ser igual a esse.
Então, o vetor AF, nesse caso, vetor, inclusive, né? AF igual ao vetor DC. Isso é uma condição. O que mais? P é o ponto médio de NM. P é o ponto médio de NM. Perfeito. M é o ponto médio de FC. Cadê o FC? M é o ponto médio de FC. Ó, legal. N é o ponto médio de FD. N é o ponto médio de FD. Nessas condições, escreva uma combinação linear de N menos F, Fn. Esse vetor aqui, ó, Fn, ó, Fn, em função dos vetores F menos P, Fp, esse aqui, ó, mais A menos D, dA. Então, o que eu quero saber é o seguinte, esse vetor aqui, ó, Fn, quantos Fp ele é, mais quantos dA ele é. Então, essa é a combinação linear. E não adianta você querer sair escrevendo direto logo no começo, não. Você vai partir por outros e chegar até ele. O detalhe aqui nessa questão está no seguinte, eu já chamei a atenção de vocês em sala de aula várias vezes, e vocês fiquem atentos a isso. Veja bem, se P está no ponto médio, significa, necessita, eu vou ter mais trabalho. Se eu não pensar nisso, professor, dá para resolver do jeito? Dá. Então, você tem mais trabalho, mas dá. Mas se P está no ponto médio, eu já escrevo direto que o FP, ou melhor dizendo, que o FP, isso, é metade do Fn mais metade do Fm. Eu mostrei isso em sala de aula para vocês. Né? Várias vezes. Ah, é? Isso é. Mas por quê? Bom, porque se eu escrever essa igualdade de FP, é metade de Fn mais Fm, eu já começo de cara aparecendo com os vetores Fn e Fp. Vai faltar só o dA. Pronto. Vamos ver como a gente vai chegar no dA, né? Então, vai. Fp é meio Fn mais meio Fn. Mas por que é meio? Porque P é ponto médio. Está escrito isso em algum lugar? Se não tiver, eu ponho agora, tá? P é ponto médio de NN. Tanto faz NN, né? P é ponto médio. Será ponto médio. Fn, meio Fn mais meio Fn é igual a Fp. Vamos ver lá se eu fiz assim mesmo, se eu usei essa relação. Está aqui. Fp é meio Fn mais meio Fn. Perfeito. O problema pedia, veja bem, então você está pensando, que eu isolar esse vetor aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou isolar ele nessa igualdade, né? Como ele está aqui, eu já vou isolar ele. Não é em função dos que eu quero, mas pelo menos já isolo. Então, se eu for isolar esse vetor aqui, esse aqui vai passar para cá subtraindo. Então, vai dar Fn igual a 2F. Aí, primeiro, como é que aqui deu 2? Ah, esse 2 aqui achei o mínimo. Quando eu achei o mínimo, eu cortei o denominador. Então, ficou 2Fp igual a Fn mais Fn. E agora? E agora eu vou isolar o Fn. Em outras palavras, eu vou passar esse para cá subtraindo. Então, fica Fn igual a 2Fp menos Fn. Bom, mas eu não quero Fm, eu quero então, tem que estar atento, né? Tem que estar aí. Eu quero dA, professor, né? A menos D, dA, tal. E agora? E agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Fm é o que eu tenho, eu quero tirar Fm. O único jeito de eu tirar Fm aqui é dizer que o Fm é metade do Fc. Ah, isso porque está dizendo para a gente que M é ponto médio de FC. Né? Então, eu posso dizer aqui que o Fm é metade de FC. Sim. E posso tirar o Fm. Fm é metade de FC. Perfeito. E agora, pessoal? E agora é o seguinte, eu também não quero FC. Eu quero AD. Mas como é que eu afirmei que FC é igual a AD? Por que eu fiz essa afirmação? Isso não é por um acaso. Vamos lá. Olha só. Se isso aqui é um trapézio, qual é a propriedade principal do trapézio? Bases paralelas. Né? Se esse segmento AF é rigorosamente igual a DC, como está dizendo lá em cima, significa que esse segmento, FC, é igual a D. Então, como vetor, eu posso dizer que o vetor FC
é o mesmo que o vetor AD. Ah, posso, né? Mesma coisa? Mesma coisa. FC é igual a AD. Pelo seguinte, primeiro, porque as bases são paralelas. Segundo, porque essas dimensões são iguais. Porque se essas dimensões não fossem iguais, esses vetores aqui não seriam paralelos. Então, poderia dizer que é o mesmo vetor. Então, FC é igual ao vetor AD. Vetor FC é igual ao vetor AD. Então, FC é igual a AD? Sim. Aí eu ponho AD. Mas eu não quero AD, professor, eu quero DA. Não tem problema, porque AD é menos DA. E o menos com menos fica mais. Está vendo aí como é que se resolve o problema rapidinho? Então, ficou que Fn é 2Fp mais meio DA. Aí você escreve aqui, ou N menos F, né, igual a 2 vezes P menos F, que é Fp, mais meio A menos D, que é DA. Isso aí. Tá? Então, pessoal, foi isso aí que eu preparei para vocês aí no capricho aí, nessa 18 transparência, né? Lembrando que tem uma aqui que está aí, solta aí, que eu vou tirar ela agora mesmo, entendeu? Porque ela não serve para a gente aí, isso não serve para nada, está repetindo, né? Então, eu quero saber o seguinte, se vocês... Agora ficou legal. Se vocês entenderam tudo, se não entenderam, fala para eu voltar, tá? Não tem problema nenhum, né? Eu volto aí, explico aí para vocês entenderem aí todos os detalhes aí, né? Tá? Vou parar a gravação para não ficar muito longo.